dias uma história que aconteceu comigo, né, com a minha família, e que eu pensei, eu vou levar pro canal para poder compartilhar com as pessoas, porque eu acredito que a dor que nós passamos em função de um evento inusitado seja talvez a realidade hoje de inúmeros brasileiros que encontram-se desempregados. Quem hoje que está empregado não vive com essa sombra do desemprego, com medo, até porque nem todo mundo tem uma veia empreendedora, nem quer empreender. E alguns que querem, talvez esse não seja o momento. Pessoas que têm famílias, que têm seus projetos de vidas, enfim. E vive com esse receio, vive com essa sombra. Esse é um grupo de pessoas, né? Existe um outro grupo de pessoas que estão desempregadas e que já sente, né, o doce amargo do desemprego. Eu digo doce amargo porque a gente pode ressignificar dentro do processo da dor, que a gente vai entender como algo amargo, e transformar ele em algo doce. Ao invés de ter que ficar experimentando, saboreando, ainda que não gostando, o sabor amargo do contexto. Foi exatamente em um momento de dor que eu e meu esposo transformamos em arte. Na verdade, eu convidei a ele de forma intuitiva a transformar todo aquele sentimento que ele estava vivenciando em arte. Eu vou contar a história para vocês como foi. E eu espero que sirva de inspiração positiva, não só para as pessoas que encontram-se dentro do conjunto de desempregados, né, de pessoas desempregadas, como aquelas que vivem trabalhando e com medo, né, vivendo essa sombra do desemprego. Em dezembro do ano passado, quase nas vésperas do Natal, o meu esposo, ele recebeu uma demissão da empresa. Isso nos trouxe, de certa forma, um certo espanto da forma como ocorreu, e dentro de um período em que ele não iria conseguir se recolocar com facilidade, porque final de ano, festas, enfim. E normalmente final de ano é um período que eu, que sou autônoma, né, profissional liberal, vivo um momento das minhas férias, é um momento, digamos assim, sabático, né? É um momento que eu tiro de fato para poder fazer os meus estudos, entrar em contato comigo mesma, incentivar a minha pulsão criativa. E nessa, em momentos, dias antes de acontecer o fato, eu resolvi que iria fazer algumas artes de pallets aqui para minha casa. Olha, eu não quero mais móveis elaborados, assim, não. Vou mudar. E aí resolvi colocar algo mais alternativo e que tivesse um pouco da minha inspiração, enfim. Então eu fiz alguns móveis de pallets pela internet, pesquisei e fiz o sofá da nossa casa. E quando foi na semana seguinte, antes de até mesmo terminar a minha obra, acontece esse fato com meu esposo. Nós ficamos de fato muito tristes. E eu, como esposa, diante daquela situação, final de ano, Natal, Ano Novo, Carnaval, porque ele só veio se recolocar depois do Carnaval. O que apareceu antes para ele não era compatível, acho que isso é importante dizer. Você tem que reconhecer o seu valor, porque tudo na vida passa. Você não tem que entrar no desespero. E um casal que é forte, eles se unem juntos no mesmo propósito. Tem que ter uma certa lucidez nesse momento. Então nós respiramos. Não é uma notícia boa que ninguém quer nesse período de festa em que todos estão assim contaminados, sensibilizados com toda aquela questão natalina, com toda aquela coisa das festas, de mudança de ano, de novas perspectivas. Na nossa perspectiva, já não estava sendo tão convidativa assim à primeira vista. Mas tudo bem. Naquele momento eu parei, respirei, deixei todo aquele sentimento indesejável, não virtuosos, entrarem dentro de mim, mas eu não me identifiquei com ele.
eu optei transformar toda aquela dor, toda aquela decepção, pelo contexto não com meu marido, em arte. E aí, claro, que junto com ele eu busquei ressignificar aquele momento e não ficar presa mentalmente à história. Então eu resolvi que aqueles dias subsequentes seriam dias que a gente ia se entregar a transformar a dor em algo que um dia a gente pudesse olhar e dizer: somos capazes de se reinventar e ressignificar as nossas histórias. E aí o que acontece? Eu virei para ele e falei: eu queria uma estante diferente, uma coisa assim, legal, vamos fazer? E aí ele, meio desmotivado, amor, não, amor, vamos, me ajude, eu preciso de sua ajuda, porque é algo mais elaborado. E aí nós fomos até uma pessoa que fornece pallets e buscamos juntos na internet, fizemos interação, vibrávamos em uma outra frequência que não era daquela história que tinha acabado de acontecer. Não tínhamos sequer tempo para lembrar daquela dor que vivenciamos naqueles momentos. E construímos isso aqui. A nossa estante, que eu tenho um apreço muito grande, porque isso aqui diz respeito a um momento que tinha tudo, exatamente tudo, para transformar o Natal em um momento de angústia, ou de lamúria, ou de queixa, ou de reclamação, e de julgamento, e de vitimização. Um ano novo, pela mesma forma, sem perspectiva, em função de um evento que aconteceu e que, independente do período que aconteceu, poderia acontecer em qualquer momento na vida de cada um, mais cedo ou mais tarde. Isso iria acontecer, né? Ninguém fica na empresa, ainda mais nos tempos atuais, que é uma vida inteira. E criamos. Então, por que eu estou falando dessa obra, digamos assim? Não porque eu seja nenhuma arquiteta e muito menos voltadas para artes dessa natureza, minha área é educacional. Mas eu utilizo o que eu aprendi como ferramenta. Eu sou o meu próprio laboratório. Se eu tenho minhas ferramentas internas para eu poder transpor, para eu poder ressignificar, eu não vou negar a dor. Não vou jogar ela para debaixo do tapete. Mas eu também não queria caminhar até todas as questões se resolverem, e estão se resolvendo, né? No nosso país tudo é muito lento, mas algumas coisas, né? Então observe, até tudo isso se resolver, se reorganizar, eu preferi não viver mentalmente aquela história, não alimentar. Porque se eu deixasse, eu e meu esposo, uma margem, uma lacuna, um viver no passado nesse evento, né? Entranhar dentro de nós, a mente ia dominar. Porque ela o tempo todo ia estar dizendo e dialogando com coisas que a sociedade insiste em ditar para nós. Que aí vem como crenças que vão se formando e que vai limitando, porque vai entrando, se a pessoa permitir, para a identidade. E aí, postando alguns vídeos no Instagram, as pessoas me perguntando: e esse estante no fundo aí de partes, enfim. Então, olha que coisa interessante. As pessoas que chegam na minha casa, a mesma coisa, viram e falam: nossa, que estante legal. Então eu disse para elas: porque você precisa ver a da cozinha, as outras coisas que nós fizemos. Por que que nós nos colocamos ali? Porque nós preferimos transformar toda aquela dor em criatividade. Nós acionamos a nossa pulsão criativa. Esse poder está dentro de cada um. Enquanto o tempo ia passando, nós estávamos envolvidos em coisas que futuramente poderíamos olhar e o gatilho que iria disparar, em nós, eram de coisas positivas e não de uma memória carregada de dor. Então, quando as pessoas dizem que estante legal, tanto aqui como a da cozinha, que a gente criou, isso nos enche de orgulho, não pela estante em si, mas por todo aquele momento em que nós conseguimos fazer a transição, ressignificar. Então, olhar para essa estante, colocar livros aqui, embora eu leia muitos livros virtuais, né? Mas tem alguns que eu, de fato, amo, inclusive esse de Homero Reis, aproveitando em dizer que ele está vindo para Salvador no dia 26 de julho. Vou deixar um link aí embaixo para quem estiver
interesse em saber maiores informações. Então, é um livro que faz parte não só da minha história, desde quando eu iniciei o coaching em 2011, eu comprei o livro em 2013, exatamente, olha aqui, em 2013, né? Me ajudou muito no meu desenvolvimento, no desenvolvimento dos meus workshops inicialmente. Então, aqui também estão os livros que eu tenho apreço, que têm história. São cheios de gatilhos positivos. Eu poderia não ter feito isso, não ter induzido o meu esposo nesse movimento. Mas aconteceu o contrário. Eu convidei a dançar essa valsa e a gente entrou num ritmo gostoso e foi muito legal. Porque a gente passou assim dias de Natal e de final de ano, eu e ele, maravilhosos. E é legal poder estar levando essa mensagem para vocês, para que vocês possam entender que de repente você pode instalar padrões de superação. Que às vezes pequenas coisas, se você não cuida, ela pode criar uma dimensão emocional grande. Mas se de repente você cuida das pequenas coisas e transforma isso em algo positivo, em algo que te conecta com coisas boas, reverbera de forma positiva em vários aspectos da sua vida. Eu teria outra opção, e eu acredito que tem muitas mulheres que fazem isso por aí. Juntam o marido, aí fica conectada porque está no período do Natal. Isso não deveria ter acontecido. E a roupa, e a ceia, e o presente, e tudo fica comprometido, e a viagem. Viver a dois é isso. A gente tem que estar junto para todos os momentos. É de grande responsabilidade do casal fazer a gestão desses acontecimentos, primando sempre para o aprendizado, claro, porque fica o aprendizado, mas ao mesmo tempo para a transcendência. Não deixar que essas coisas externas afetem o ego de tal forma que só lhe resta apontar o dedo para o parceiro e culpá-lo por esses eventos. Não, tudo passa na vida. Tudo passa. E é uma ilusão acreditar que determinadas coisas como um acidente, ou uma saúde comprometida, ou um desemprego, ou coisas boas também, né? Não vão acontecer na vida. Estamos sujeitos a tudo. Se você me perguntar, mas nem sempre estamos preparados de fato. Porque de fato eu também não estava quem está. Você pode pensar, mas ninguém se prepara efetivamente para o pior, né? Entretanto, quando você tem consciência dos recursos internos que você possui e que você pode a qualquer momento utilizá-lo para que você viva uma vida mais plena e feliz e ressignificando os eventos indesejáveis da sua vida, aí é uma outra história. Você tem mais é que fazer uso. E é uma fonte inesgotável. Nós podemos fazer isso com qualquer evento. Porque observe, a mente da gente ela é muito independente, cheia de conteúdos, cheia de crenças, autoritária. E se nós, dentro da nossa consciência, não criar esse distanciamento e impor regras, a gente vive à mercê de satisfazer o ego, de satisfazer o que está fora de nós vive demandando. Mas quando você se trabalha, você sabe que você pode muito mais do que esse ego. Você o entende, agradece por existir, porque faz você ser uma pessoa melhor. Quando você trabalha, ressignifica, faz a gestão emocional, mas não se identifica com ele. Eu podia ter me identificado com o evento e com todas as coisas que adivinham dele. Mas não. Eu sou muito mais do que aquilo que aconteceu. Meu esposo é muito mais do que aquilo. A nossa história é muito mais do que isso. Assim eu acredito com você que está aí me escutando, que de repente está passando ou tem que passar por algo dessa natureza. Não vá se degladiar com o outro, não cobre do outro. Procure juntos uma solução. Cuide do seu emocional. Igualmente você cuida ou se preocupa ou foca no seu financeiro, porque são coisas que caminham lado a lado. Se estabilidade profissional fosse sinônimo de felicidade, de harmonia, não tinham casais aí vivendo por interesse, subsistência, comodidade, filhos, enfim. A gente sabe que não é exatamente a satisfação financeira que traz a satisfação de você viver um propósito. Nem todo mundo que tem um retorno, uma estabilidade no seu trabalho, um retorno financeiro e uma estabilidade, significa que está vivendo seu propósito.
Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, é importante também quando acontecer eventos assim entre o casal que de repente pode tomar um direcionamento diferente, na maioria das vezes toma, em relação a esse que tomou comigo, né, com a minha família, que eles parem e reflitam. Qual o propósito de estar junto? Só para dividir coisas boas? Exigir do outro uma perfeição? Não apoiar no momento em que o outro precisa, de fato, de um apoio? E apoiar o outro, ao mesmo tempo apoiar a relação e se apoiar. Uma relação, seja ela qual for, existe responsabilidade meio a meio. Você cuida da sua parte, cuida da dele, ele cuida da dele, e ambos cuidam juntos. Mas a parte que lhe cabe, cada um tem que fazer. Então veja você o quanto uma dor pode se transformar em arte, tomar uma outra dimensão, quando você tem a consciência de que ela também pode ser motivo de inspiração. Basta você estar aberto para isso. É bem a questão do livre-arbítrio. Eu li uma vez um pensamento, não vou dizer na íntegra, e não me lembro o autor, que disse o seguinte, que existe um único lugar em que você com certeza exerce o livre-arbítrio, quando você escolhe o que você pensa. Ninguém pode escolher o que você pensa por você, só você. E a qualidade dos seus pensamentos vai determinar a vida que você quer para você. A vida que você vive, no sentido inclusive até comportamental, a forma como você se relaciona com você, com as pessoas, diz muito sobre o que você anda pensando. Como você faz a gestão dos seus pensamentos, das suas emoções. Essa liberdade, esse poder, não é de ninguém, a não ser de cada um. Ninguém pode mandar naquilo que eu vou pensar. Quando eu tenho consciência, não. Quando eu tenho consciência, quem manda no meu pensamento, nas minhas escolhas, através do pensamento sou eu. Eu podia escolher entre fazer o que a maioria das pessoas fazem, porque somos educados para agir de forma reativa e culpar o que está fora. E é claro que em alguns momentos a mente veio com essas informações. Mas o que foi que eu fiz? Eu deixei vir, dialoguei e ressignifiquei. Porque só cabe a mim ter o poder e a liberdade de fazer as escolhas sobre o que eu quero pensar, e o que eu quero viver, e como eu desejo viver. Então não transfira para o outro esse poder. Só denotará uma total falta de responsabilidade com você mesmo e com sua vida. Porque você tem uma opção. Se eu penso de forma negativa, eu vibro numa faixa negativa. Se eu penso de forma positiva, eu vou vibrar numa faixa positiva. Observe, eu não estou dizendo com isso que pensar positivamente ou agir de forma positiva reduz ou elimina o lado não tão positivo da história. Eu só estou mudando o meu foco. Aquele lado da história que também é passivo de uma interpretação não positiva, está ali. É só eu virar o olhar, ver de uma forma diferente que eu vou enxergar esse lado não positivo. Eu só fiz isso para aprender. A partir do momento que eu aprendi e meu esposo, a gente não se identificou com o evento, não ficou ali preso a ele. Nós fomos transformar isso, usar outro lado criativo, a função criativa. Eu vou agora mostrar para vocês, eu acho que vocês estão curiosos, para ver a nossa estante. Claro que não é nenhuma obra de arte, assim, daquelas mais valorosa para outras pessoas, mas para a gente tem um valor imensurável, que é um valor sentimental. E quando a gente olha para aquilo ali, a gente se enche de orgulho. E olha que coisa interessante, né? É uma ancoragem perfeita. Porque quando a gente ressignifica um evento não positivo e transforma isso, inclusive, em algo concreto e que depois vira uma imagem, então eu transformei a emoção, eu objetivei ela e ainda consigo disparar gatilhos espontâneos quando as pessoas elogiam. Eu me remeto àquele passado, não à dor. Me remeto àquele passado à arte, à inspiração, à superação, a coisas boas. E a gente vai seguindo. Isso é muito lindo. A ideia com essa história também é contribuir com a mensagem e com o fato de que
Quando você vê as pessoas na sua atividade profissional, nos seus movimentos em redes sociais, você não está vendo só atores sociais que vivem uma vida perfeita, sem adversidades. Não, todos nós temos. Todos nós. Quando em 2011 eu fiz a minha certificação em coach, primeiro eu fui a São Paulo, fiz lá, tive uma experiência com a programação neurolinguística. Já voltei com uma mentalidade, diferente, pensamento diferente, quebrei alguns paradigmas de imediato, mas é claro que aquilo ao longo da semana e dos meses vai reverberando em outras áreas da vida e às vezes, em princípio, parece que causa uma certa bagunça. Porque a memória associativa, ela parece que vai se perdendo, cria uma confusão, né? Se você mexe em um ponto, os demais pontos, mais cedo ou mais tarde, serão modificados. E aí, depois que eu fui para São Paulo, eu retornei, e aí em maio daquele ano eu fui para Portugal. Então, a partir dali minha vida mudou. Não é minha vida no mundo exterior. Quando eu falo minha vida, é meu mundo interior. Eu sabia que eu ia trilhar um longo momento pela frente, para viver hoje a pessoa que eu sou. A pessoa que eu sou emocionalmente, a pessoa hoje que eu sou vivendo o meu propósito de vida, fazendo o que eu gosto, tendo carinho cada vez maior comigo mesma, com as minhas criações e cada vez mais me trabalhando. É um processo diário, um processo contínuo, de nenhum tipo de fatalidade ou adversidade, mas saber que hoje eu posso ajudar a mim mesma todos os dias e sempre que preciso for. E outras pessoas, e saber que funciona, porque funciona comigo. Desde tem 11 anos que está funcionando comigo. Vai fazer 11 anos. E sempre estou experimentando coisas novas, eventos novos, me coloco em situações novas. Eu sou o meu melhor laboratório. Eu ajudo o outro, seja ele na condição de coach, player, ou de cliente ou não interessa. Eu ajudo o outro na condição de gente, quando busca uma ajuda, a ser a sua melhor versão. Não escolhe a versão é ele, mas eu tenho maior satisfação em fazer isso. Porque hoje eu sou a melhor versão de mim mesma. E cada vez eu quero estar sempre na minha melhor versão. Nesses momentos a gente deve aproveitar para usar os recursos que temos para provar a nós mesmos que podemos ser melhores do que antes. Então é isso. Espero que minha história tenha inspirado vocês e ressignificado, quem sabe, algumas crenças em relação a situações adversas da vida e que fica a lição. Vamos transformar dor em arte. Eu gostaria que depois que a gente mostrasse a estante, se você gostou desse vídeo, curte, siga a gente, que em breve teremos mais um bate-papo legal.